Olá, eu sou Felipe Mendonça, sou candidato a deputado federal número 2301. Eu sou advogado, professor de Direito Constitucional e eu estou aqui para trazer a vocês algumas ideias minhas, alguns projetos, para que vocês me conheçam melhor. Primeiro lembrando que eu não aceitei dinheiro de empresas para o investimento na minha campanha. Então, portanto, eu não tenho santinho, não tenho outro meio de divulgar as minhas ideias, senão via YouTube e Facebook. Então, portanto, preciso da ajuda de vocês, preciso que vocês compartilhem meus vídeos, compartilhem meus posts, para que seja possível vencer esse sistema e ganhar as eleições. Tá? Eu vou começar esse primeiro vídeo falando a respeito de algo muito importante, a possibilidade de nós sofrermos um golpe através de uma nova Constituição. Como vocês sabem, alguns candidatos à presidência da República, inclusive a atual presidente da República, Dilma Rousseff, estão propondo uma nova Constituinte. E eu preciso explicar algumas coisas para que vocês entendam por que isso não é possível. Nós precisamos de uma reforma política, sim, ela é urgente e imediata. Entretanto, ela não precisa vir por uma nova Constituinte. A reforma política ela pode ser feita alterando a Constituição que já existe. Uma nova Constituição ela é muito perigosa. O primeiro ponto que é preciso explicar é que uma Constituição ela é feita pelo povo para impedir o poder de quem está no poder de ser abusivo. Então é o povo que faz uma Constituição para impedir quem está no poder que abuse desse poder. Não tem cabimento quem está no poder fazer uma Constituição, porque quem está no poder, se fizer a própria Constituição, não vai, evidentemente, limitar os seus atos. Vão vir direitos muito bonitos, vão vir coisas até românticas nesse texto constitucional, mas em algum ponto da Constituição vai mudar algo, algum sistema técnico demais para que a população perceba. Então, por exemplo, vai impedir o STF de exercer o controle de constitucionalidade, por exemplo. Acho muito abusivo, não chegaria a tanta disfarçatez, tanta cara de pau. Mas, por exemplo, poderia diminuir só um pouquinho o poder do controle e fazendo assim com que não fosse possível controlar os atos do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Então, portanto, não faz sentido quem está no poder propor uma nova Constituição. Isso é golpe, não tem outro nome. Tá? É muito perigoso. Daí todos vão falar, olha, mas você está falando que vai ser através de plebiscitos e referendos, vão ter consultas populares. Não confundam a consulta popular com democracia. É óbvio que numa democracia é desejável sim que tenha consultas populares. Plebiscitos e referendos, assim como as eleições de representantes, a iniciativa popular de projetos de lei, a ação popular, o direito de petição e muitos outros instrumentos são instrumentos da democracia. O fato de você utilizar um instrumento da democracia não faz com que seja efetivamente um governo democrático. Tá? Eu costumo usar como exemplo a bola de futebol. Se eu mostrar uma bola de futebol, qualquer pessoa reconhece essa bola de futebol e sabe que é uma bola de futebol. Mas se eu começar a bater a bola de futebol com a mão, eu não estarei jogando futebol. Tá? Evidentemente, o futebol ele requer todo um complexo de regras para que seja efetivamente uma partida de futebol. A democracia é a mesma coisa. Para ser democrático, eu preciso de todo um complexo instrumentário, ou seja, vários instrumentos sendo utilizados ao mesmo tempo, para que efetivamente seja algo democrático. O fato de eu fazer uma pesquisa popular, uma consulta da população a respeito de qualquer ponto, não significa que o resultado dessa pesquisa será efetivamente democrático. Vamos supor, se fizermos uma Constituição e perguntar para o povo, né, o governo faz a Constituição, quem está no governo faz a Constituição, e pergunta para o povo, vocês aceitam essa Constituição? Qual é a outra opção? Se não aceitar a Constituição, fica em estado de caos. Não existe uma escolha, tem Constituição ou não tem Constituição. Entre não ter uma Constituição e ter a pior Constituição, é pior ter a pior Constituição, porque sem Constituição nós vivemos no caos. Só para vocês imaginarem, nenhuma empresa abriria uma sede no Brasil, porque não teria como saber quais são as regras estabelecidas nesse país para a abertura de uma empresa. Então, portanto, o povo, entre ter uma Constituição ruim e não ter uma Constituição, escolhe ter uma Constituição.
fazer isso não legitima a Constituição como democrática, porque o povo não tem uma escolha real. Ou se não, se eu pergunto para o povo, você quer o direito à vida? Quem é que responderia que não? Evidentemente, todo mundo responderia que sim. Tá? Alguns direitos são óbvios. Se você vai perguntar para o povo, é óbvio que vai responder que sim. Tá? Outro ponto. Não, vamos perguntar a respeito da reforma política. Legal. Quais pontos em específico? Nós temos vários motivos para fazer uma reforma política. Nós precisamos analisar o sistema proporcional, se ele realmente é o melhor, ou se temos que mudar para o distrital misto ou para o distrital puro. Ao mesmo tempo, temos que analisar o voto obrigatório, que inclusive é o próximo vídeo que eu vou gravar. Né? Temos que analisar o financiamento público de campanha, ver se é certo empresas doarem para a campanha, se pessoas particulares, pessoas civis normais, tudo bem doar, ou se todo o dinheiro deve vir dos cofres públicos. Se deve vir dos cofres públicos, de que forma que virá? Virá em espécies ou em dinheiro mesmo? Ou virá em prestação de serviços, como por exemplo a justiça eleitoral gravando o horário eleitoral? Enfim, nós temos tantos pontos a trabalhar na reforma política que eu fico imaginando uma consulta popular com 20 pontos para que o povo responda. Cada um desses pontos necessitaria de pelo menos 6 meses de debate. Então, portanto, o fazer a consulta popular não legitima essa Constituição. Tá? O que nós precisamos efetivamente para que não seja um golpe? Nós precisamos de uma reforma política que venha em forma de revisão constitucional. Primeiro deve ser feita uma emenda à Constituição dizendo que será feita uma revisão constitucional especificamente dos direitos políticos. Ou seja, não vai poder mexer no controle de constitucionalidade, não vai poder mexer nos poderes do STF, porque é ali que pode vir alguma sacanagem, alguma malandragem que demoraria muito para a gente perceber. Então, se eu faço uma revisão constitucional tão somente daqueles pontos, daí sim eu tenho como ter uma segurança maior de que não vai haver nenhum golpe, não vai existir um golpe e tão somente vai ser feito uma reforma do que precisa. Um segundo ponto, dentro dessa revisão, considero que o correto para que seja democrático seja uma eleição de novos agentes do Poder Constituinte para que façam especificamente essa revisão constitucional. Ou seja, nós iríamos às urnas para escolher novos agentes do Poder Constituinte tão somente para aquelas cláusulas. Esses agentes do Poder Constituinte não se misturariam, não seriam os mesmos parlamentares que estão no Congresso. Porque quem está no poder, repito, não tem interesse em fazer reforma. Se a pessoa ganha dentro desse sistema, por que ele vai mudar? Veja a minha dificuldade. Eu não estou no horário eleitoral, eu não tenho dinheiro para fazer campanha, eu estou indo contra o sistema. Quem está no sistema, quem está sendo beneficiado por ele, não quer mudar. Então, portanto, para ser feita essa reforma política, é necessária uma revisão constitucional com novos agentes do Poder Constituinte, ou seja, novos constituintes, legisladores que serão escolhidos tão somente para fazer uma alteração nesses pontos da Constituição, e que não serão os mesmos que estão no Congresso. Esse é o único meio de ser democrático. Qualquer outra coisa que seja feita, eu já lhes adianto, é golpe, não tem outro nome, e não pode vir do poder. Quem está no poder não pode fazer uma nova Constituição. Para finalizar, quero apenas explicar. Uma nova Constituição, ela não tem limites jurídicos, ou seja, quem está fazendo a Constituição pode fazer o que quiser. Tá? Vamos pensar no maior absurdo, como, por exemplo, restabelecer a escravidão. Juridicamente isso é possível. O único limite que quem está no poder encontra para fazer uma nova Constituição é o limite político, ou seja, o que o povo exige que ele faça. Agora, se nós não estivermos no momento correto de fazer uma nova Constituição, evidentemente esse limite político é muito baixo. E eu lhes garanto, nós não estamos no momento de fazer uma nova Constituição. O povo saiu às ruas em 2013 e continua até hoje, exatamente pedindo para efetivar a Constituição. Nós estamos pedindo por educação, nós estamos pedindo por saúde, nós estamos pedindo por moradia, nós estamos pedindo por transporte digno. Tudo isso já está na Constituição. O que nós estamos fazendo é exatamente virando para quem está no poder e falando: olha, governantes, nós queremos que vocês efetivem os nossos direitos. Então, portanto, não é hora de rasgar a Constituição que foi promulgada em 5 de outubro de 1988. É hora de fazer uma pequena reforma, tão somente dos direitos políticos,
para garantir um limite maior para quem está no poder. Nós precisamos modificar o sistema e fazer com que esse sistema seja benéfico ao povo e que essa Constituição de 1988 seja efetivada e não rasgada. Não aceitem nenhuma proposta de uma nova Constituição. Vamos apenas reformar essa Constituição que já existe nos pontos em que ela precisa ser modificada. Repito, a Constituição é o documento do povo contra quem está no poder, para garantir que quem está no poder não abuse dele e que cumpra os nossos direitos fundamentais. Se eu permitir que quem está no poder faça uma nova Constituição, lembrando que não tem limites jurídicos, quem está no poder fará uma Constituição que evidentemente irá lhe favorecer e não terá limites reais ao seu poder. Certo? Muito obrigado, eu vou gravando outros vídeos, não tenho marqueteiro, não tenho nada, então evidentemente os vídeos são um pouco longos, mas peço a paciência de vocês e principalmente que vocês compartilhem, porque se não compartilhar eu não tenho chance nenhuma contra esse sistema. Os vídeos serão feitos aos poucos, eu vou tentando lançar, porque nós estamos a poucos dias das eleições e somente com todo mundo compartilhando será possível vencer. Meu número é 2301, eu sou candidato a deputado federal, tá? E tenho inúmeras propostas e durante os vídeos vocês vão acompanhar essas propostas. Certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo.